Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 9 da disciplina Introdução a Meteorísticas. Eu sou Aníbal Tavares de Azevedo e sou o professor de vocês nessa disciplina. Bom, pessoal, então o que a gente vai ver agora nessa aula? Aula 9, a gente vai falar finalmente aí de modelos de programação linear. A gente já tinha visto na segunda aula um modelo de programação linear bem mais simples, né? Um modelo de planejamento de produção. E agora então a gente vai falar de alguns outros modelos, tá? A gente vai dar destaque a quais modelos? A gente vai falar de um modelo de carteira de investimentos, certo? E um outro modelo é referente à escala de funcionários e também, por último, um modelo de mistura, tá? Então, vamos começar aqui pelo problema de carteira de investimentos, que é o mais simples de todos, que vai ser justamente o seguinte: o que acontece é que a gente tem a seguinte situação, tá? Então, a gente tem aí uma empresa que deve gerenciar recursos, investimentos de terceiros, tá? E aí tem algumas coisas que têm que ser consideradas nesse gerenciamento. Primeiro, que todo o dinheiro vai ter que ser alocado em algumas das opções disponíveis, né? Então, a soma das opções que você investe, das opções disponíveis, vai ter que ser igual a 100% do dinheiro que você tem. Não mais que 25% do total aplicado deve ser investido em uma única aplicação, né? O total aplicado em títulos de alto risco, os títulos vão ter classificações, tá? E títulos de alto risco não deve ser no máximo de 50% do total a ser investido e um valor superior a 50% do total aplicado deve ser investido em títulos de maturidade maior que 10 anos, tá? E o que é interessante é o seguinte, pessoal, qual que é a nossa decisão? Determinar qual o percentual do total deve ser aplicado em cada título, tá? E aí tem uma tabelinha para a gente ver quais são as nossas opções de investimento. Eu tenho opções de investimento de 1 até 6, tá? Então, isso aqui primeiro eu tenho a denominação de cada opção de investimento. Eu tenho a taxa de retorno atual nessa segunda coluna, tá? Então, essa taxa de retorno anual vai ter uma variação aí. E aí seria uma decisão simples se você falasse assim: olha, vou pegar a maior taxa de retorno atual, vou aplicar tudo nela, né? Eu vou concentrar tudo no investimento de maior retorno. O problema é que você tem uma outra coluna aqui chamada risco, e a classificação aqui é de muito alto risco, tá? Então você pode observar aí que, eventualmente, os maiores retornos, né, como estão dados aqui, você vai ter um risco alto ou muito alto, tá? Você também tem uma outra coluna que são anos para o vencimento. Então, por exemplo, aqui, esse cara é um risco muito baixo. Os anos para o vencimento são 15 anos, 12 anos, tá? E você tem uma taxa de retorno aí, essa aqui, por sinal, é a taxa de retorno mais baixa, tá legal? Bom, então, imagina então que agora a gente tem algumas opções aí de investimento e a gente quer colocar isso numa carteira, na nossa mochila, digamos assim, que só cabem alguns investimentos. Então, eu tenho que selecionar quais investimentos e qual o percentual do total que eu tenho de dinheiro para investir vai ser destinado para cada opção de investimento, tá? Então, a ideia aqui é que a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, quando eu vou resolver um problema de programação linear, é justamente entender quais são as minhas variáveis de decisão, o que eu vou decidir, tá? Então, a minha variável de decisão, ela pode ser no sentido de quanto dinheiro eu vou colocar em cada uma das opções, tá? Então, aqui eu vou falar, ó, vou colocar quanto do total do meu dinheiro, né? Ah, vou colocar 150. Aqui eu ponho, então, vamos supor aí que eu tenho um certo montante, no caso R$ 305, né? Então aí eu vou colocando, vou botar 150 na Nissan, vou botar R$ 5 no Facebook, 150 numa empresa do agronegócio, né? Ou eu poderia então, pessoal, ao invés de colocar a variável de decisão como um valor financeiro em unidades monetárias, eu poderia colocar como percentagem do total a ser investido. Então, vamos supor lá que eu tenho, enfim, qualquer número, 1.000, 2.000, R$ 3.000,
e eu quero decidir como é que eu vou alocar esses valores, tá? Então, por exemplo, eu posso falar o seguinte: eu vou botar 33%, 34% e 33%. Antes de eu continuar, pessoal, só falar uma coisa importante: isto aqui é um exercício meramente matemático. Não sou investidor, não indico opções de investimento. Então, isso é importante eu falar no meio da aula aqui, porque senão alguém fala assim: ah, ele mandou investir nessas ações e tal. Não estou mandando ninguém investir em nada. Aqui nós estamos estudando o problema do ponto de vista matemático, simplesmente isso, tá? Então, feito esse aviso para que ninguém. E outra, opções de investimento, tome cuidado. Sempre os investidores têm recomendações anteriores a aplicar em ação, ou seja, você tem que ter fundo de reserva, tem uma série de condicionantes antes de sair jogando seu dinheiro em qualquer aplicação, tá? Não vou dar dicas aqui sobre investimento, não é, um vídeo não é sobre isso, é sobre o modelo matemático, tá? Programação linear, enfim, vamos dar continuidade aqui. Então aqui eu posso optar tanto pelo valor em unidades monetárias, como eu posso optar, que é o que a gente vai fazer no caso, como tornar a nossa variável de decisão como percentagem do nosso total de dinheiro, não importa o quanto que a gente tem, né? E essa é uma vantagem, porque aí você põe aqui no caso, né? Tem essa aqui é a restrição. Então, quando eu faço a opção por usar a variável de decisão como um percentual, aqui é 100%, tá, pessoal? Não é R$ 100, não é 100 milhões de reais, é 100%. Então, no caso, que é o que define depois, né? Depois você define, quanto que é 33% do tanto de dinheiro que você tem. Então, você consegue generalizar para qualquer volume financeiro depois, tá? Essa é a vantagem de usar essa forma de representar a variável de decisão. Então, no caso aqui, como é que eu represento que, em termos algébricos, que todo o dinheiro deve ser alocado em algumas das opções disponíveis? A minha variável de decisão é P de I, onde P de I representa o percentual a ser investido na opção de investimento, opção de investimento I, tá? Muito bem. Então, entendido isso, pessoal, o que acontece? A soma, suponha que eu só tenho 3 opções de investimento, a soma de todas as opções tem que dar 100%. Por quê? Porque eu tenho que alocar em alguma das opções disponíveis, não pode deixar dinheiro no colchão, como se diz, né? Muito bem. A segunda restrição do nosso problema, pessoal, então vocês viram, a gente já passou da variável de decisão para construir, a partir da variável de decisão, as restrições. Então, aqui a segunda restrição do nosso problema é nada mais, nada menos do que eu vou limitar em 25%. Então, isso é uma coisa que eu estou mostrando para vocês como é que eu uso a linguagem matemática para expressar uma sentença, né? Estou colocando em termos algébricos essa sentença. Então, não mais que 25% do total aplicado deve ser investido em uma única opção aí financeira. Então, por exemplo, cada opção no máximo, é limitada a 25% do seu total de dinheiro, do seu portfólio, tá? Muito bem. Entendido isso, o que que a gente faz agora? A terceira restrição é justamente o total aplicado em títulos de alto risco deve ser no máximo de 50%. No máximo, então eu vou botar aqui a soma dos investimentos em títulos de muito alto risco vai ter que ser menor ou igual que 50%, tá? Embora aqui na sentença eu tenha colocado alto, o muito alto entra também nessa questão, tá? E como é que eu sei disso? Eu fui nessa nossa primeira tabela, olhei quem que está muito alto, é a opção 3, a opção 5 e a opção 6. Aí eu venho aqui e identifico justamente a opção 2, 3. Aqui no caso teria que ser diferente, tá, pessoal? Teria que adaptar aqui para a nossa tabelinha, que é 3, 5 e 6, tá? Se fosse usar essa referência da tabela. Aqui é só para exemplificar, né? No caso aqui, a nossa opção 2 e 3 e 4 seriam alto ou muito alto risco, tá? Além disso, pessoal, o que que acontece? A nossa carteira de investimentos, eu vou ter que forçar ela a ter um valor superior a 50%, né? Então, um valor superior a 50% do total deve ser investido em títulos de maturidade maior que 10 anos, tá?
Então, eu verificaria aí quais são os títulos de maturidade maior que 10 anos, e eu quero aplicar igual a 50% ou maior da minha carteira, do total da minha carteira, nesses títulos de maior maturidade, tá? Então, a gente vai sintetizar agora, pessoal, esse processo, esse procedimento, para tornar isso mais claro, tá? O que que acontece aqui é que eu tenho, então, variáveis de decisão, né? Eu tenho aqui percentual do total de dinheiro aplicado no título I, né? Não é do tipo I, é título I, que vai de 1 até 6, tá? A nossa função objetivo, ela é o quê? Maximizar a rentabilidade, ou seja, os juros ganhos e não o valor total, tá? Então, a rentabilidade, como é que a gente expressa isso, pessoal? Maximizar, isso aqui é o retorno de cada título, isso aqui é o percentual, ou o valor em 100, né? Aplicado no título 1, no título 2, no título 3 e assim por diante, tá? Então, é o valor dividido por 100. Isso aqui, a soma disso aqui é o que eu quero maximizar, tá? Então, eu já tenho aqui a variável de decisão, a função objetivo. As nossas restrições vão ser adaptadas em função daquilo que eu expliquei, tá? Então, tudo que eu falei antes, pessoal, vai ser adaptado para aquela nossa primeira tabela. Não estava adaptado, mas o propósito ali era explicar como é que eu pego palavras e passo isso para uma anotação algébrica. Por que que isso é importante? Porque depois eu posso botar isso no computador e mandar resolver, que é o que a gente vai fazer nas aulas mais para frente, tá? E finalmente aqui, pessoal, então, ó, primeira restrição é a soma de todos os investimentos que eu fizer tem que dar igual a 100. Cada percentual investido em cada título aqui tem que ser menor ou igual que 25%, tá? Aqui eu identifico quais são os títulos de alto ou muito alto risco e ponho esses índices aqui desses títulos, tal que P3 mais P5 mais P6 tem que ser limitado a 50%. Ou seja, eu não posso investir mais de 50% do dinheiro da minha carteira em títulos de alto ou muito alto risco, tá? Usando a tabela novamente, a gente identifica aqui quais são os títulos muito baixo, regular, e aqui até entra o alto, tá, pessoal? Só que o lance dessa restrição aqui é o quê? É você olhar quantos anos para o vencimento, títulos de grande maturidade aqui, né? Em títulos de maturidade maior que 10 anos, maior, estritamente maior, tá? Então seria o título 1, 2 e 5. A soma dos investimentos nesses títulos tem que ser maior ou igual que 50%. Então aqui a gente sintetiza o nosso modelo de programação linear. Repare que a gente tem as variáveis de decisão definidas, tem a maximização, a função, o objetivo de maximizar, as restrições que a gente já olhou uma a uma, e ainda tem uma restrição adicional que eu tenho que colocar sempre, que é a restrição de não negatividade, né? Eu não posso ter investimento negativo, tá? E aqui a variável de decisão é, de fato, um valor real, um valor com casas decimais, tá? Então eu posso colocar aqui casas decimais, não tem problema. Eventualmente, alguns problemas mais para frente, a gente vai ter uma restrição adicional de integralidade, ou seja, de que a variável tem que assumir, só pode assumir valores 0 ou 1, no caso binária, né? Ou valores inteiros, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Não é o caso aqui, tá? Isso vai adicionar alguma complexidade ao problema. Aqui tem alguns exercícios adicionais, pessoal, que podem ser realizados, tá? Como, por exemplo, todo o dinheiro pode ser alocado no máximo em 100% do total. As aplicações de 2 e 6 devem ter um mínimo de 5% do total. O total aplicado em títulos de risco baixo ou regular deve ser no mínimo de 15% e associar ao retorno de cada aplicação uma probabilidade de ocorrência e achar o retorno médio esperado. São alguns exercícios aqui, pessoal, meramente para você exercitar a sua capacidade de o que acontece com o modelo, como é que ele fica, o que pode ser feito, tá? Próxima aula, então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de outro modelo matemático, que é a escala de funcionários, e, e espero que vocês achem interessante esse modelo também, tá? É um modelo bem legal.
A gente vai mostrar como é que a gente constrói a modelagem dele, mas isso vai ficar para a próxima aula. Então não esqueça de curtir e compartilhar essa aula para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e espero que vocês gostem também da próxima aula, assim como tenham gostado dessa. Muito obrigado e até a próxima aula então, pessoal. Tchau!